Oi, oi, bom dia! Vamos aqui para a nossa aula de Geografia. Você lembra que nós estamos estudando Geografia? Nós estamos estudando sobre a formação das cidades. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos muitas cidades. Hoje o Brasil conta com 5.570 municípios no total e deles existe uma boa quantidade que são cidades espontâneas, de formação espontânea e natural, e uma outra boa quantidade de cidades que são construídas, planejadas e organizadas para poder se tornar uma cidade, ou seja, ela é feita com um devido fim, com um objetivo, né? As cidades espontâneas, em geral, elas iniciam a partir de uma atividade, né? Como já citamos anteriormente, o município de Rorainópolis, né, que é o município que a gente mora, ele foi iniciado a partir de uma atividade, né, que foi a atividade de construção da BR-174. Então, as pessoas vieram para cá para trabalhar na construção e aí começou a ter um aglomerado de pessoas morando aqui, depois começou a virar uma vila, um povoado, depois uma vila, até que se tornou um município, né? E assim muitas outras cidades. Geralmente se inicia a partir de uma atividade, tá? Essa atividade vai trazendo as pessoas, né? As pessoas vão chegando para aquele local e vão fixando residência e vai desenvolvendo, as coisas vão evoluindo e ali vai se tornando um município. Mas também existem cidades, e muitas, que são planejadas. Ou seja, alguém foi lá, fez um desenho de como que seria essa cidade e depois inicia-se a construção dela, tá? Muitas das pessoas vão para esse local para trabalhar na construção daquela cidade e depois muitas já ficam por lá mesmo, já fixam residência lá e assim vai ajudando no aumento da população e também no desenvolvimento daquele local. Em relação a isso, nós vamos hoje realizar as atividades das páginas 64 e 65 do livro de atividades, tá? Vamos iniciando com a página 64, questão número 2, onde você vai associar corretamente. Nós temos duas alternativas. A alternativa A, você vai colocar para as características da cidade natural ou cidade espontânea. E você vai marcar com a letrinha B as características de uma cidade planejada, tá? As opções são: a primeira opção diz que a sua construção envolve questões relacionadas à sua estrutura e organização, tais como locais específicos para a construção de residência, estabelecimentos comerciais e de serviços, indústrias e etc. Você vai ver se essa informação se encaixa mais em uma cidade que foi planejada ou uma cidade que é espontânea. Outra informação é a seguinte: ela surgiu da aglomeração de pequenos povoados que cresceram às margens de rios, ao redor de uma igreja, de um forte, de um porto, de um centro comercial ou de uma hospedaria para viajantes. Aí você também vai analisar bem e vai ver se essas informações se encaixam melhor nas características de uma cidade planejada ou de uma cidade espontânea, tá bom? Passado isso, vamos para a questão número 3, onde você vai enumerar as paisagens de acordo com as informações. Essas informações, elas caracterizam a ocupação do espaço geográfico de cada um deles. Você tem duas opções. Você vai olhar a imagem e vai ver se ela se enquadra mais nas características da questão da opção número 1 ou nas características da opção número 2, tá? A opção número 1 diz que paisagem característica de cidades planejadas, onde tem ruas centrais, largas para facilitar o fluxo de veículos e espaços arborizados para a circulação de pedestres. Então você vai ver a imagem
nós temos aí 4 imagens, vou já mostrar cada uma delas, e você vai marcar no espaço se ela tem as informações com essas características, você vai colocar o número 1. Mas se ela tem as informações seguintes: a paisagem, características de cidades que sofreram um rápido e desordenado crescimento urbano, como o intenso uso de solo de concentração populacional em áreas de risco. Se a imagem está relacionada a essas características, você vai colocar o número 2, tá? Só para reforçar o conteúdo. As cidades planejadas, com ruas centrais, largas, elas são aquelas cidades, como o próprio nome já diz, planejadas, que são organizadas. Então, elas são direcionadas, organizado, pensado, como vai ser as ruas, onde vai ficar cada prédio, hospital, escola, feira, mercado. Tudo é muito bem pensado e organizado. Já quando elas sofrem um crescimento desordenado, elas acabam sendo desenvolvidas muitas vezes em áreas de risco, em áreas que não têm possibilidade de morarem muitas pessoas, e as pessoas acabam se amontoando, fazendo casas em locais impróprios, tá? Então essas cidades que vão evoluindo dessa forma, em geral são as cidades que são as cidades espontâneas, tá? Depois vamos aí... gente, desculpa. Essas aqui são as imagens que você vai marcar com o número 1 ou número 2, tá? Essas imagens aqui. Essa é a primeira imagem. Essa é a segunda. A terceira imagem. E a quarta. Essas imagens você vai estar marcando o número 1 ou 2 de acordo com as características citadas anteriormente, tá? Agora vamos aí para a página 65. Na página 65, você vai pegar essas imagens aqui. Essas imagens é como se fosse um quebra-cabeça. Elas estão de forma desordenada. Você vai recortar, elas estão no final da página 65. Você vai recortar essas imagens bem em cima do pontilhado, tá? E você vai tentar montar o quebra-cabeça. Você vai encaixá-las nesse espaço que está aí na questão número 4 e você vai descobrir que tem uma imagem que é muito famosa de uma cidade, tá? Você vai montar o quebra-cabeça e vai descobrir que espaço é esse, tá? Bem abaixo tem a informação. Com base na paisagem que você montou, responda às seguintes questões. Letra A. Essa construção está localizada em qual cidade brasileira? Letra B. Essa aí tá bem facinho, que embaixo da imagem já tem até o nome, né? Mas vamos lá, letra B. Essa cidade, você vai assinalar a informação correta. Se ela surgiu de forma natural ou espontânea, você vai marcar um X na primeira opção. Ou se ela foi construída com base em um projeto chamado plano piloto. Se foi essa opção, você marca um X nesse quadradinho ao lado. O plano piloto, gente, para quem não lembra, é aquele rascunho, aquele desenho rabiscado que se faz para tentar ver como é que vai ficar, né? Assim como vocês fizeram na aula passada, você vai fazer um desenho de como seria essa cidade. Então, esse desenho, onde está tudo discriminado, onde é hospital, onde são ruas, onde vai ter uma praça, onde vai ter uma escola, isso aí chama-se projeto piloto, tá? Primeiro é feito o projeto piloto, caso algo fique desorganizado ou alguém apresente uma outra ideia que fique mais interessante, eles apagam e colocam e fazem as modificações antes de ir lá para a mão de obra construir de fato, tá? E temos aí a letra C, que diz assim: escreva 2 informações que caracterizam a cidade citada. Então, essa cidade, nós já estudamos sobre ela lá em algumas páginas, nas primeiras páginas do livro de geografia, ele tem algumas informações que falam sobre essa cidade, né? Como ela iniciou.
Então você vai ver algumas informações que você acha interessante. Caso você saiba de algo sobre essa cidade que não consta no livro, você pode colocar também, você pode fazer pesquisa, tá? E responder essa questão. Finalizado isso, tá? Você faça o máximo que você conseguir da atividade. Caso tenha alguma dúvida, anote, deixe registrado, que nós vamos já tirar essas dúvidas lá na sala virtual. E não esqueça que você tem as trilhas para realizar, você tem os vídeos do guia de estudo. E caso você tenha algo interessante sobre o conteúdo, traga para a sala de aula que a gente vai gostar muito de compartilhar com você essa informação. Tá bom? Estou aguardando você lá na sala virtual.